A vida tem objetivo? Você já conseguiu se imaginar o quanto é bom estar vivo? Sentir que realiza alguma coisa e que a vida tem verdadeiro significado? Ninguém gosta mesmo de uma vida sem finalidade, de uma vida sem objetivos. Em toda a Terra há milhões de pessoas que trabalham arduamente e procuram encontrar felicidade na vida. Contudo, vem a hora em que a gente para e se pergunta: o que é que eu estou fazendo? O que é? Pode parecer que a vida é apenas uma questão de viver alguns poucos anos, criar filhos, para levarem adiante o nome da família, repetindo o mesmo ciclo. Será que não há objetivo maior em tudo isso? As pessoas sabem também que muitas vezes acontece que uma reviravolta econômica, uma guerra ou uma outra calamidade, como pandemias, pode eliminar os esforços de toda uma vida. O que é ainda mais triste é que a perda de um ente querido por causa de doenças, acidentes, crimes, pode fazer a vida parecer de repente terrivelmente vazia, sem finalidades. No melhor dos casos, a vida parece curta demais, comparada com o nosso universo em volta de nós. A duração da vida humana se parece um mero tic-tac de um relógio. Certamente deve haver algo melhor reservado para a humanidade, algo que dê verdadeiro sentido à nossa vida. Nesse caso, o que será que é? Esta é a pergunta de $1 bilhão. Para termos a resposta a esta pergunta, temos que obter primeiro uma resposta a uma pergunta ainda muito mais básica. Este universo e toda a vida é um produto de um arquiteto mestre? Nosso ponto de vista sobre a origem das coisas pode exercer uma influência muito mais forte sobre como encaramos a vida e a nossa atitude para com os que estão à nossa volta, do que muitos se apercebem. A incerteza a respeito da existência de um Deus Criador universal pode deixar-nos na dúvida a respeito de um objetivo definido da vida. Também pode deixar-nos na dúvida a respeito de nossas verdadeiras obrigações para com as outras pessoas. Neste caso, o que acontece? Bem, se não tivermos certeza, simplesmente teremos de modelar nossa vida segundo o que cada um achar melhor. Isso significa não ter nenhum padrão específico a respeito do que é certo e do que é errado, nenhum senso real de responsabilidade para com os outros. Não é difícil de ver quantos problemas isso pode causar e quão prejuízo pode ser para o usufruto da vida. Mas que motivo há para se crer num Criador, num Deus que tem um objetivo? Vendo tanta injustiça e tanto sofrimento, muitos chegam à conclusão de que não há um Deus Criador, mas talvez não percebam o fato de que há muitas coisas que só podem ser explicadas por uma criação divina. Coisas, por exemplo, que não podemos explicar. Por exemplo, como explicar as células, o átomo e a capacidade do nosso cérebro. Quando mostramos um relógio a alguém e lhe dizemos que esse relógio não foi feito por ninguém, claro que essa pessoa não vai acreditar. Provavelmente reconhecerá que esse instrumento para a marcação do tempo tem um objetivo específico.
O que mostra, além disso, que aquele que o fez teve realmente um objetivo em mira. O que dizer então a respeito do infinito, mais complexo e espantoso universo em torno de nós? O problema talvez seja o de não se entender qual é o objetivo de um Criador. Consideremos algumas evidências que mostram que precisa haver um Criador com um propósito. Os corpos celestes giram nas suas imensas órbitas a velocidades enormes, com precisão espantosa, já por incontáveis bilhões de anos. Os planetas orbitam em torno do Sol de modo ordeiro, ou seja, tudo está em ordem. As incontáveis estrelas e os outros corpos celestes estão organizados em galáxias e até mesmo em aglomerados galácticos. Seu tamanho gigantesco e sua assombrosa precisão se movimenta, fazendo o melhor dos relógios parecer extremamente rudimentar em comparação. Não nos sentimos compelidos a perguntar: como pode o relógio necessitar de um inventor e de um fabricante, mas não o maior, espantoso e preciso universo? Além disso, será que algo tão complexo e preciso pode existir sem objetivo? Dizer que toda esta precisão e toda esta ordem surgiram por acaso? Será que nós conhecemos algo tão em ordem que tenha vindo à existência por mero acaso? Não importa em que pensemos, numa máquina, numa linha de montagem, numa casa ou mesmo numa simples vassoura. Cada uma destas coisas foi projetada por alguém. O homem, a matéria inanimada nunca se arranjou sozinha, por acaso, em um produto ou um processo. Não importa quanto tempo se concede, a força dos ventos ou o movimento das águas nunca ajuntarão a matéria ao ponto de produzir mesmo a máquina mais simples. Tudo que é feito com um objetivo requer alguém inteligente que organize e produza. Suponhamos que adotemos a atitude de que não há um Criador. Neste caso, teríamos de dizer que o universo sempre existiu, que a matéria nele é eterna. No entanto, a evidência clara mostra que a matéria não existiu sempre. Por exemplo, sabemos que alguns elementos da Terra são instáveis. Quer dizer, são radioativos. O urânio, por exemplo, continua a irradiar partículas radioativas até que, por fim, se transforma em chumbo. Mas se a matéria sempre tivesse existido, não mais haveria hoje elementos radioativos. A radioatividade se teria esgotado, como água escoando de um barril furado. Outra evidência são as temperaturas diferentes encontradas no universo, desde o calor escaldante do Sol até o frio gélido do espaço sideral. As leis cientificamente aceitas sobre a operação do calor, chamadas leis da termodinâmica, declaram que o calor sempre passa de um corpo quente para um mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Ora, se o universo e a matéria nele tivessem existido eternamente, haveria, segundo a termodinâmica, a mesma temperatura em toda a parte. E ainda por cima, muito fria. Mas, graças a este Criador, isto não se dá. Nosso Sol continua a irradiar calor e energia, assim como fazem a energia de outras estrelas. Isto prova que o universo e a matéria de que é composto tiveram um início.
Quando os cientistas estudam a matéria em especial, o átomo, encontram evidências de que toda a matéria é produto de uma energia, quantidades enormes dela. Antigamente pensavam que o átomo fosse a forma mais simples de matéria, a partícula básica indivisível de toda a matéria. Mas, depois de longos anos de estudo, descobriram que a estrutura do átomo é tão complexa que eles ainda não conseguem desvendar todos os seus segredos. É evidente que a fonte da tremenda energia que formou o átomo e toda a matéria e que pôs o universo em movimento tem de ser uma pessoa possuidora de um intelecto muito superior ao do homem. Sim, essas coisas constituem evidências poderosas e é fato de que o universo realmente teve origem num tempo específico do passado. O universo realmente foi criado. E o que dizer do planeta Terra, em que todos nós, humanos, vivemos? Que evidência de um desígnio inteligente e objetivo é revelada pela sua capacidade de sustentar a vida? E o que dizer então da relação do Sol com a Terra? Os homens têm produzido usinas atômicas, reatores termonucleares e sua produção de energia é superior à de outros métodos, sim, claro. Mas precisam ser constantemente controladas para não haver uma explosão devastadora. Mesmo assim, já houve vários acidentes, aconteceu várias calamidades por causa do descontrole da reação radioativa. Ora, os reatores produzidos pelos homens são meros e insignificantes em comparação com o nosso Sol. Se os potentes processos explosivos que ocorrem no Sol fugissem do controle, a Terra ficaria instantaneamente incinerada. No entanto, o Sol tem produzido constantemente luz e calor já por bilhões de anos, aparentemente com pouca ou nenhuma alteração. Calcula-se que a conversão de apenas 1% da massa do Sol em energia manteria a atual intensidade de luz pelo menos por 1 bilhão de anos. E você acredita também que os átomos, as células e o nosso cérebro, e também o Sol, esse reator gigantesco que emana energia para sustentar a vida na Terra, tudo isso existe por acaso? Apareceu como um passe de mágica? Ou você acredita que realmente existe um Criador para todas estas coisas? E ainda mais, com um propósito para a sua vida. Consegue imaginar o quanto isso pode trazer de benefícios para as nossas vidas e para a sua também? Não vim aqui convencê-lo, nem tampouco condicioná-lo, mas dar a você a oportunidade de você mesmo fazer as suas escolhas. Se você vai acreditar ou não, isso é você quem vai decidir. Deus o abençoe e até a próxima.